Olá, bem-vindo ao programa Novos Caminhos. O nosso convidado de hoje é o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. E o Ministério está digitalizando vários serviços para simplificar e desburocratizar a vida de quem trabalha com transporte. Nós vamos aqui tentar entender com o secretário de que forma essa digitalização pode ajudar quem vive do agronegócio. Tudo bem, secretário? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui, poder compartilhar um pouco dessa agenda que eu acredito que vai fazer mais que uma transformação, vai revolucionar a forma que o usuário de transporte interage com o transportador em si. Então vamos tentar entender de que forma isso vai nos ajudar, tá certo? O que está sendo digitalizado? O que está mudando dentro da burocracia do Ministério? Bom, então essa é uma agenda que é prioritária para o ministro Tarcísio, para o próprio presidente Jair Bolsonaro, que colocou nas palavras dele, vamos tirar o peso do estado do cangote do cidadão, né? Então, assim... Essa frase é conhecida. E esse é um esforço que nós temos feito de forma pragmática, né, desde o início do ano passado, de criar um programa que busque a transformação digital, que busque a simplificação, a desburocratização da agenda de transporte. Então, nós temos um programa hoje de transformação digital que nós conseguimos concluir em 1 ano e meio 100% da digitalização do nosso serviço. Então, hoje, dentro dos 180 serviços que o Ministério oferece ao público, seja pessoa jurídica, pessoa física, hoje o cidadão consegue utilizar os meios digitais, requerer o serviço, né, e ele acompanha esse procedimento, o protocolo todinho digitalmente, e ele recebe o serviço também digitalmente. Então, desde serviços simples como oferecer o passe livre para o cidadão que é de baixa renda, que tem alguma debilidade física. Então, hoje ele consegue via digital solicitar. E a serviços mais complexos, que antigamente era necessário que o caminhoneiro precisava ir com o seu veículo fazer um cadastro ali no RNTRC, que é o Registro Nacional do Transporte Rodoviário de Carga, que é um registro que a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, dá para o caminhoneiro poder fazer atividade de frete. Então, isso também tudo digital passa a ter aí uma agenda que simplifica e tira custos, né? Então, desde documentos como a carteira de motorista, o documento do veículo, né, o CRLV, documento, que gera uma redução de custos para o Estado, mas principalmente para o cidadão. Quer dizer, então eu não preciso mais ir de guichê em guichê procurando esses documentos pessoais do transportador, é isso? Isso é interessante porque a sociedade hoje está acostumada a comprar um produto, um eletrônico, às 3 horas da manhã no sábado. Isso aí. Né? Então a gente Você pode tirar uma carteira, um documento desse às 3 da manhã, no sábado, no domingo, exatamente. À tarde. Fica mais próximo da realidade do cidadão hoje. O cidadão hoje está mais exigente, ele não quer ficar preso a um balcão, a uma fila, no horário comercial. Então a gente precisa, de forma imperativa, fazer essa transformação dos nossos serviços de forma digital e mais do que isso, a gente passar a ter a visão da jornada do usuário. Ou seja, o usuário, qual que é a jornada dele para obter aquele serviço? Então, aquele serviço que tem um despachante é um serviço que tem uma burocracia desnecessária. Então, a gente está atacando de forma firme isso e a gente vai avançando em outras ações que são interessantes. Por exemplo, você para comprar um veículo hoje, você precisa comprar esse veículo durante a semana e no horário comercial você precisa ter ali a certificado do cartório, no DUT, de que você é você mesmo. Né? Então hoje a gente tem ferramentas muito mais modernas de biometria, de assinatura eletrônica, né? De certificado eletrônico, que te permite fazer o reconhecimento de que você é você mesmo. Então nós acreditamos que no próximo ano, 2021, 2022, nós vamos conseguir permitir que o cidadão compre um veículo, né? Seja para o setor agrícola, um veículo de transporte de passageiro, ou de transporte rodoviário de carga, num final de semana, de forma tranquila, e conseguir fazer essa transferência dos documentos sem precisar de intermediários. Tá, e que mais? Vamos seguir aqui. Com relação ao transporte especificamente, transporte rodoviário de carga, o que você tem de novidade nesse setor? Bom, a gente tem uma máxima lá no Ministério que a gente quer dar a eficiência que hoje o agricultor tem da porteira para dentro, da porteira para fora. Isso passa tanto por investimento em infraestrutura, mas especialmente a gente utilizar a nossa infraestrutura instalada de forma mais racional, buscar a eficiência da infraestrutura que nós temos instalada, ou seja, buscar ter uma operação mais eficiente. Então nós temos hoje um programa no Ministério que chama DTE, Documento de Transporte Eletrônico. Esse documento de transporte eletrônico vai congregar num único documento eletrônico 41 documentos do que o transportador precisa hoje emitir para sair da porta da fazenda e levar lá até o porto ou a um centro de distribuição. Dá algum exemplo disso para a gente. Bom, nós temos o RNTRC, que eu acabei de mencionar, que é esse registro. Nós temos o CIOT, que é o certificado, o certificado de identificação da operação de transporte. Nós temos documentos do setor ambiental, então dependendo do tipo de carga, se é uma carga perigosa, inflamável, você precisa emitir uma série de certificados. Nós temos a AET,
que é a autorização especial de transporte. Então, são documentos que são necessários para que haja um transporte de uma origem e destino, que muitas vezes isso gera uma burocracia muito grande, porque há a parada por vários motivos durante essa viagem. Como é que vão ser gerados esses documentos? Esses documentos vão ser gerados 100% digital, né? O emissor ele passa para esse aplicativo de que está tem um aplicativo isso. Nós vamos ter governo, um aplicativo no aparelho celular, né, no smartphone, e esse também vamos ter isso também tagueado no para-brisa do veículo. Isso é um pedido antigo já do setor, de simplificação, não é de Sim, hoje há muitos anos. Que nós conversamos sobre tagueando, né, botando essas etiquetas inteligentes nos para-brisas dos veículos, e a gente acredita que hoje, com a estrutura que foi montada dentro do Ministério, nós vamos conseguir dar passos concretos em direção a essa simplificação. Isso quer dizer a redução de mais de 6 horas que, em média, o candidato transportador fica hoje parado para uma fiscalização. Em diversos pontos. Em diversos pontos. E quando a gente fala em parte financeira, nós vamos ter condição de estimular o PIB do transporte em 20%. Ou seja, é aumentar aí na ordem de 40 bilhões de reais o transporte, redução de custos. Redução de custos. De custos. Ou seja, esse custo de parada, que se mede 6 horas numa viagem, isso tem custo, isso é o custo do Brasil, nós vamos reduzir de forma significativa. Podemos chegar a zero horas, né? Então, assim, com a fiscalização 100% eletrônica, com pórticos, a gente consegue chegar a 0 horas aí. E a emissão e retirada desses documentos, ela melhora também? É mais barato? Tem menos custo? De que maneira? Mais barata. Para o Estado, a gente estima que, só para os senhores terem uma ideia, a carteira de habilitação nacional, a CNH, nós temos uma redução na ordem de 45 milhões de reais, é o papel moeda, né? A logística para a distribuição, e o CRLV, que é o documento do veículo, a redução para o Estado foi na ordem de 200 milhões de reais. Então, a logística para a gente botar esses documentos no país inteiro, nos DETRANS, é um custo grande, um material que tem um valor agregado significativo, mas para o cidadão, para o usuário, é o tempo dele de ficar numa fila, ficar num balcão, e esse tempo aí, muitas vezes, ele é inestimável. Né? Que pé que está a história da carteira de habilitação digital? Bom, hoje ela está 100% digital, hoje nós temos já alguns milhões de carteiras já emitidas, nós temos na ordem de 8 milhões de usuários hoje que já utilizam a sua carteira digital. Agora, o grande pulo do gato foi a partir agora do mês de julho, que nós paramos de emitir o documento do veículo digital. Né? Então, assim, junto com a carteira digital, nós temos alguns documentos. Um deles é o documento do veículo, é a habilitação do condutor, e agora a gente permite também que as infrações sejam nesse único aplicativo. Então, o cidadão hoje ele consegue ter num único documento a interação, comprovar que o veículo é dele, comprovar que ele está apto para conduzir, e ele também consegue ter ali, se ele recebeu alguma infração na rodovia federal, na rodovia estadual, independente do órgão que emitiu a infração, hoje está consolidado num único local. Tem gente que pergunta assim, mas a carteira digital, se eu tiver sem um equipamento, sem o celular na mão, o que acontece? O guarda tem acesso à carteira digital dele? Como é que é isso? Como é que funciona? Então, é bom que ande com um carregador, né, para botar ali no cinzeiro do carro. Essa é a melhor forma, mas o policial hoje tem condições de no smartphone dele, conseguir garantir que o cidadão está apto para a condução. Para a condução do veículo. Com certeza. Agora, você falou em custos, né? De que forma mais? Vocês têm também um projeto, como é que é? Infracompetitividade. Eu queria que você explicasse esse projeto para a gente. Bom, dentro dessa grande agenda de desburocratização, a gente tem alguns projetos, né? Falei um pouquinho do programa de transformação digital. Agora, a gente temos outro que chama Infracompetitividade, que se propõe a revisitar 4.500 atos normativos que nós temos hoje dentro do setor transportes. São atos que são, muitos deles da década de 60, da década de 70, atos que muitos deles estão desatualizados, que geram confusão, geram conflito, até porque tem atos que falam até ações diferentes. Então, o usuário, no final do dia, o empresário, acaba se vendo num amaranhado de normas que ele precisa dar conta desse desafio de entender qual que é a intenção do Estado. Então, são 4.500 atos. No ano passado, a gente já, pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, revisitamos quase 1.500 atos, são 1.400 atos que foram revisitados, de forma que a gente agora estabeleceu uma agenda nos próximos 12 meses para revisitar os demais atos. Então, estamos trabalhando em conjunto com as agências reguladoras, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a Agência Nacional de Aviação Civil e a própria ANTT, e também atos do próprio Ministério. Né? Então, são 930 portarias que o ministro Tarcísio deu ordem para que os nossos secretários revisem essas portarias, de forma que a gente busque consolidar no primeiro momento. Então, para o senhor ter ideia, só resoluções do CONTRAN
que versavam sobre a formação do condutor, nós tínhamos 46 resoluções que diriam sobre a formação de um condutor, seja para um equipamento pesado, agrícola, seja para um equipamento de passeio. Nós tínhamos 46 resoluções. Nós estamos consolidando uma única resolução, né? E o segundo passo é verificar se há necessidade daquela resolução e se há necessidade, se precisa estar detalhado com aquele grau. Vocês já derrubaram alguma coisa, não? Derrubamos algumas resoluções. Hoje, essa semana nós estamos derrubando algumas da área de aviação, né? A gente tem um programa que foi lançado agora recentemente, que é o Voo Simples, né? Um programa que transforma aí a relação da aviação geral, da aviação agrícola, e o presidente assinou neste ato aí algumas revogações de decretos que eram obsoletos, né? Decretos da década de 70 e 80, que da década de 90 também, anterior à criação da agência, que foi criada agora em 2006, a Agência Nacional de Aviação Civil, como, por exemplo, o sobrevoo, né? A gente tem alguns decretos que estabelecia que, caso você fosse um estrangeiro fosse fazer um sobrevoo numa fronteira, ali em Foz do Iguaçu, por exemplo, ele precisaria emitir uma solicitação com 15 dias de antecedência para fazer um sobrevoo, às vezes de 15 minutos em cima da nossa fronteira. Então, a gente entendeu por bem revogar alguns decretos que facilita e desburocratiza a relação hoje na aviação civil também. Com relação à aviação civil, esse programa é novo, né? Como é que explica para a gente esse programa, esse novo programa que vocês estão lançando, que é o Voo Simples, né? Bom, o programa Voo Simples, ele está focado nessa agenda de desburocratização do setor de aviação, especialmente na aviação geral e na aviação agrícola, né? Nós somos procurados pelo setor, né? Por pilotos, por comissários de bordo, por mecânicos que identificaram uma burocracia excessiva dentro desse setor. É um setor que a agência percebia realmente que havia uma necessidade de ter uma atenção, né? Há uma atenção grande da agência na aviação regular, aviação comercial, então essas grandes companhias que nos transportam São Paulo, Brasília, Manaus, né? Há uma atenção grande pelo risco dessa operação e a necessidade de garantir a segurança dessas operações e por muitas vezes acaba deixando no segundo plano a regulação desse setor que é grande no país, que precisa crescer e a gente entendeu por bem aí fazer um programa dedicado a isso. Então a gente está simplificando, por exemplo, a questão dos mecânicos. A gente tinha às vezes a necessidade de trocar um step de um trem de pouso ou fazer um ajuste ali no trem de pouso e precisaria guardar um mecânico cadastrado vindo numa região de grande porte e ao interior para fazer esse ajuste, porque tinha que ter um mecânico que tinha ali uma certificação. Hoje a gente permite que esse possa ser feito por mecânicos da própria região via aí uma teleconferência, um apoio, um suporte de um mecânico cadastrado, garantindo... Quer dizer, o mecânico não precisa ter necessariamente aquela habilitação para trocar determinada peça. Ele pode fazer aquilo, sei lá, pelo WhatsApp. Exato. Então, usar a tecnologia, o Brasil precisa estar na agenda do século XXI, usar cada vez mais tecnologia, diminuindo custos, ganhando rapidez. Então, o mecânico é uma... Só para tirar uma dúvida, e quem garante que aquilo vai funcionar? Quer dizer, quem que certifica se aquilo der errado? O cara que estava orientando? O cara está orientando. Por óbvio, não serão todas as manutenções da aeronave. Sim, claro. São pequenos reparos, né, garantindo que a aeronave consiga retornar aí para uma oficina credenciada e tenha toda a certificação para isso. Mas são pequenos reparos, geralmente pneumático ali no pneu do trem de pouso. São pequenos reparos que não vão gerar nenhum tipo de insegurança para o voo. Além do mecânico, nós temos o que mais? Bom, para a agenda agrícola, que eu acho que é o nosso público aqui também, a gente vai permitir aí que a aeronave possa decolar e pousar em regiões não homologadas. Quando esse voo for em campo, feiras, eventos que estejam ocorrendo ali naquela região ali próximo do campo, que a gente sabe que é um evento intenso, né? Existe um evento intenso, troca de experiências, e muito desse produtor agrícola se transporta, se locomove aí usando aeronaves de pequeno porte. Então a gente simplifica esse tipo de ação. A gente também permitiu que a carteira de piloto, né, de uma forma mais simples, ela não tem mais validade. Então, uma vez retirada a carteira de piloto, o brevet, você pode, ele não precisa mais ser renovado, que era uma exigência, a renovação anual, né? Então, isso agora ela não tem mais validade. Isso faz sentido porque para o piloto garantir e ter autorização para a condução, ele precisa ter horas de voos nos últimos 12 meses. Então, ele precisa ter um mínimo de horas de voo para garanta que ele tenha ainda a acurácia, tenha a capacidade de condução. Então, uma vez que a gente tem já essa necessidade, né, essa exigência de que o piloto tenha horas de voo nos últimos 12 meses, não faz mais sentido a gente pedir que ele faça uma atualização
uma renovação de um documento que é a carteira, o brevet do piloto. E como é que você sabe se ele não pirou, não enlouqueceu, não está passando mal, não está vivendo um momento, sei lá, complicado fisicamente? E não tem um teste desse tipo? Bem, bom, a gente tem um esforço inicial, né, para tirar esse brevet, então é feita uma série de exames nesse sentido, e a condução, como eu falei, durante um ano, um período de 12 meses, esse piloto ele tem que ser exposto a uma condução de um mínimo de carga horária, né, de horas. Então, assim, isso aí é feito uma avaliação junto com o piloto, porque ele tem a aptidão, tem aí os requisitos técnicos e também psicológicos para garantir que ele tem um bom voo. Mas ao longo do tempo não vai checar mais, então, isso? A gente entende que não seria necessário, e aí é importante destacar isso. Isso é para aviação de pequeno porte, a segurança para esses voos regulares, esses voos de grande porte, comerciais, a gente mantém aí boa parte do procedimento. Tem uma agenda interessante que foi pedido também pelo setor, e a gente entendeu que isso não afetaria a segurança nos voos, é a questão da recorrência de que o piloto tem que ser exposto ao simulador. Né? Hoje, para um piloto ele fazer uma prova de simulador, ter uma certificação de simulador, ele precisa ir ao exterior, muitas vezes aos Estados Unidos. Isso tem um custo elevado, especialmente quando a gente fala de aviação geral, de pequeno porte, essa aviação agrícola. E a gente estabeleceu agora a recorrência, em vez de 12 em 12 meses, passamos aí para de 24 em 24 meses. Isso aí permite também que haja um estímulo, né, e aumente aí também a procura por essa atividade. A gente tirou algumas barreiras de entrada também. O copiloto era exigido a mesmo nível de qualificação e de horas de voo do que o piloto, e a gente fez uma diferenciação do copiloto para o piloto, de forma que a gente consegue também tirar algumas barreiras de entrada para um setor tão importante. Precisa crescer no Brasil, um Brasil continental, precisa ter uma aviação pujante. Dentro dessa pequena aviação, o setor de táxi aéreo também é um pouco burocratizado, né? Tem alguma coisa para esse setor? Isso, será simplificado o táxi aéreo, né? A comercialização desses voos, o programa traz algumas simplificações, e é importante ressaltar que o lançamento que ocorreu recentemente é um lançamento que é um pontapé inicial. Né? Foi estabelecido ali 52 resoluções que a Agência Nacional de Aviação Civil vai estar revisitando. Foram 4, 5 resoluções que foram assinadas ali no ato, né, fazendo os ajustes, e é um compromisso de que essa agenda é uma agenda permanente por parte da agência reguladora. Né? A ANAC, esse programa terá na ANAC ali uma ação permanente que nos próximos anos a agência vai estar revisitando o seu portfólio de resoluções, de forma que a gente garanta aí uma agência mais desburocratizada, mais simplificada para o nosso usuário. Bom, o que mais que a gente podia destacar nessa questão da desburocratização do negócio, do agronegócio? Você já falou bastante sobre isso, tal, mas tem alguns documentos, papéis que precisam ser facilitados para quem trabalha com ou agricultura ou com pecuária para transportar a sua produção. O que mais você pode destacar nesse setor? Acho que a gente poderia destacar agora, a gente falou do Voo Simples, que foi um programa recentemente lançado, que pega a aviação agrícola. Falamos aqui do documento de transporte eletrônico, que fala aí de congregarmos num único documento eletrônico, né, a fiscalização, né, a emissão desses documentos, vai facilitar muito a vida do transportador, e isso reduz custo para o usuário, né, para o embarcador no final do dia. Falamos um pouquinho também do infracompetitividade, que vai revisitar boa parte do nosso normativo aí do setor de transporte como um todo, seja a parte de transporte aquaviário, rodoviário, ferroviário, transporte aéreo. E agora eu acho que a gente poderia destacar um pouquinho o papel do DENATRAN. Né? O órgão de trânsito no país hoje está dentro do Ministério da Infraestrutura, a autoridade máxima no Poder Executivo. O Departamento Nacional de Trânsito ele é responsável por boa parte desses documentos que são emitidos aí por resolução do CONTRAN, que tem aí a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério da Justiça, o Ministério da Economia, outros ministérios fazem parte. E era um departamento que tinha aí um hábito, né, um mau hábito de soltar em torno de 100 resoluções por ano. Então, assim, eu costumo dizer que o esporte preferido do brasileiro não é futebol, é regular. Você parar para pensar, o síndico regula, o prefeito regula, então assim, há um excesso de regulação, o brasileiro gosta de regular, e o DENATRAN tinha aí, em média, 100 resoluções por ano. Então era a carteira, a exigência de um tipo de extintor, né, a exigência de um kit de primeiros socorros, e são exigências muitas vezes que eram desnecessárias, que caem em desuso,
né? Então a gente tem hoje feito um esforço do Denatran ser muito mais um órgão que simplifique as suas resoluções e deixa aí o setor muito mais simplificado. A gente fez recentemente a consolidação de diversas resoluções, eu mencionei aqui a questão da formação do condutor, nós também fizemos uma simplificação na forma que nós aferimos a velocidade dos condutores nas rodovias, né? Estabelecemos alguns ajustes com relação aos radares eletrônicos, simplificando o formato que esses radares são postos hoje nas rodovias. Então, isso traz uma clareza maior, traz uma regulação muito mais educativa do que punitiva, porque no final do dia o que nós queremos é garantir a segurança do usuário no trânsito, né? Que ele permita, que ele entenda que aquela velocidade máxima de condução é aquela. E algumas resoluções para o setor agrícola em especial, eu destacaria que nós aumentamos alguns gabaritos, vamos dizer assim, a altura que é a exigida aí, máximo para o transporte, por exemplo, de gado. Saímos ali dos 4,40, fomos aos 4,95, então a gente permite que o transporte de gado vá a 4,95, que é a mesma medida da cegonha. Então, já que a gente permite que as cegonhas transitem com 4,95, a gente fez esse ajuste. E a mesma coisa também com a questão do transporte de algodão. A altura máxima do transporte de algodão era 4,40 e nós saímos para 4,70, né, nesse primeiro momento. E, se for necessário, com a emissão dessa autorização especial de transporte, que são supercargas, pode chegar a 4,95 também, esses grandes rodos de algodão, que é no Brasil aí o segundo maior produtor de algodão do mundo, e a gente precisa reduzir esse transporte desses fardos de algodão aí no país. Então, essas são resoluções que simplificam o transporte e, no final do dia, é redução também do custo do frete e redução do nosso produto. Conseguimos colocar nosso produto de forma mais competitiva no cenário internacional. E no transporte aquaviário, o que você pode dar um destaque para isso? O que a gente tem aí para facilitar a vida de quem usa? Porque é um transporte atualmente que todo mundo está procurando mais, é muito mais fácil, dependendo da região do país onde você está, transportar a sua produção via rios, né, via eixos navegáveis, né, de transporte aquaviário, colocar no norte do país, dependendo da região onde você está. O que tem de facilidade para quem usa esse transporte? O que nós temos? E aí é importante que nós estamos transitando por vários modos de transporte aqui, né? O esforço do Ministério, do governo do presidente Bolsonaro é equilibrar nossa matriz de transporte, né? Hoje a gente tem um país rodoviarista, né? Um país que depende muito do transporte rodoviário e é um transporte essencial, porque ele vai estar no final das pontas, né? Ou seja, da porta da fazenda até um terminal ferroviário, da porta da fazenda até um terminal fluvial e vai estar do terminal fluvial até um centro de distribuição, até um supermercado. Então, assim, ele é um transporte que nós precisamos da vocação dele. Do porta a porta. Do porta a porta. E nós estamos fazendo um esforço muito grande em fomentar o transporte ferroviário e o transporte marítimo e fluvial. No transporte fluvial, nós temos algumas medidas que nós estamos tomando, buscando a simplificação. Eu posso falar especialmente do BR do Mar, que é outro programa que foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional, que está com regime de urgência, um projeto de lei que vai simplificar a cabotagem no país. Então, é esse transporte na costa, né? Costa, E aí acaba que essa cabotagem, ela também entra nos rios, né? A cabotagem vai até Itacoatiara, ali perto de Manaus, navega ali o Rio Amazonas. A gente vai permitir a vinda de afretamento de embarcações, né? Vamos flexibilizar alguns pontos com relação à parte de trabalhista, né? A permitir que haja operadores, né? Dentro da tripulação, dentro das nossas embarcações, que sejam nacionais, brasileiros, mas também embarcações que tenham ali também operadores de outras nacionalidades. Então, há um cuidado muito grande no governo para garantir que essa embarcação ela esteja afretada com bandeira nacional, né? Essa cabotagem ela é importante, no mundo inteiro ele estabelece que a bandeira seja uma bandeira do país, mas a gente permite a importação de embarcações. Hoje, até o momento, estamos aguardando a aprovação do projeto de lei, a gente tem que ter embarcações que são produzidas em território nacional nos nossos estaleiros. Nossos estaleiros vão mudar a vocação, vão buscar aí uma vocação para a manutenção dessas embarcações e essa cabotagem vai entrar nos nossos rios, né? O transporte fluvial está sendo demandado muito ali em Miritituba, com a recente pavimentação da BR-163, que reduziu o frete na ordem de 26% no ano passado. Então, isso é um ganho para o nosso produtor. Na subida para o Arco Norte. Ele demanda muito ali nos portos fluviais de Miritituba a navegação fluvial. Nós estamos com um programa grande, inicialmente nós estamos chamando aí de BR dos Rios, a semelhança do BR do Mar.
que está sendo gestado por nossa Secretaria Nacional de Transporte, Aquaviário e Portos, né? Um programa que vai simplificar também, especialmente a questão da dragagem dos nossos rios, né? O ministro Tarcísio teve nas últimas semanas acompanhando a dragagem no Rio Madeira, também um rio importante para o escoamento dos grãos, né? Os grãos saem da região do Mato Grosso e sobem a BR-364 até Porto Velho e pegam também a hidrovia do Rio Madeira. Então a dragagem dos rios é importante para nós, a sinalização. E vale ressaltar que um rio navegável não é uma hidrovia necessariamente. Né? Então o Brasil tem muitos rios navegáveis e carece de um investimento por parte do Estado em sinalização, em garantir a dragagem desses rios. Tirar obstáculos. Então a gente tem feito um esforço grande para que nossos rios navegáveis se tornem verdadeiramente hidrovias e tenha aí um transporte regular durante todo o ano, né? Porque quando a gente tem altas e cheias, nossos rios na bacia amazônica têm um nível de alteração de nível de rio muito alto e isso muitas vezes inviabiliza em períodos do ano a navegação e a dragagem permite que essa navegação consiga ocorrer durante o ano inteiro. E transporte ferroviário, o que você pode nos dizer? Tem alguma desburocratização a caminho para esse tipo de transporte? O transporte ferroviário é uma prioridade do Ministério da Infraestrutura, do governo do presidente Bolsonaro. Nós temos com certeza aí o maior programa de investimento no setor ferroviário dos últimos 100 anos. Acho que na época do Império nós tivemos ali o Barão de Mauá, um investimento grande no setor ferroviário. O Ministério está trabalhando basicamente com 3 pilares no setor de ferrovias. Nós temos feito fizemos a renovação de alguns contratos de concessão existentes, né, como recentemente fizemos da ferrovia da Vale ali em Carajás, da Vitória Minas, fizemos também da Ruma aqui na Malha Paulista. Então são ferrovias que chegam aos nossos portos. Essas ferrovias são ferrovias com geometria da época do Império, com geometria que não favorece o transporte, a eficiência. Então, ferrovias que trafegam a 15 km por hora, 20 km por hora. Sendo que no interior do país nós temos ferrovias muito mais modernas, com as ferrovias de Rondonópolis, aqui no Triângulo Mineiro, a própria ferrovia Norte-Sul, com bitola métrica, com a geometria que permite você trafegar a 60, 70, 80 km por hora. Então, assim, a gente tem hoje, na chegada aos nossos portos, um gargalo que é essas ferrovias que precisam ter um investimento antigas. Então, a renovação antecipada consegue que nós antecipemos esse investimento. O Brasil não pode esperar mais 5, 10, 15 anos para fazermos esses investimentos nessas ferrovias que chegam aos nossos portos. Então, essa inovação é uma prioridade nossa. Outro investimento que nós temos feito na concessão de ativos do Estado. Ano passado, nós fizemos a concessão da Ferrovia Norte-Sul, que entra em operação agora no primeiro trimestre de 2021. Uma ferrovia que vai ser uma ferrovia troncal, né, conectando o norte ao sudeste do país, passando aqui por Tocantins, Maranhão, Goiás, São Paulo. Uma ferrovia que vai ter um potencial enorme. E vamos fazer agora a concessão da Ferrovia Integração Oeste-Leste, que é a FIOL, né? A Ilhéus, a Caetité. A ferrovia tem uma vocação grande para o minério ali na região do sul da Bahia, no Caetité, e vai estar indo para leilão agora no primeiro trimestre de 2021. Então, esse é o segundo pilar, antecipação renovação antecipada dessas concessões existentes, conceder os ativos existentes e, por último, que eu acho que é a grande revolução que nós vamos ter no setor de ferrovias, é um PLS que está no Congresso Nacional, o PLS 261, ele permite a autorização no setor ferroviário. Essa autorização foi utilizada muito anos atrás, há 100 anos atrás, que você permite o privado construir pequenos trechos, né? Short lines, né? Conectando um centro de produção a um grande ramo ferroviário. Então, assim, a gente entende que a permissão dessa autorização para o setor ferroviário construir dá a ele a perpetuidade do ativo, né? E também possibilita que o Estado consiga desovar boa parte dessas ferrovias que são reprimidas, né? A gente tem um represamento muito grande de ferrovias no país, que a gente acredita que o setor ferroviário tem interesse e nos procuram, e o PLS vai trazer essa possibilidade. Então, o setor ferroviário é a prioridade. A gente acredita que nós vamos transportar, além dos grãos que precisam ser transportados no setor ferrovias, que é um commodity de baixo valor agregado, nós teremos no ano que vem já cargas containerizadas, carga geral subindo do Porto Santos aqui para Anápolis, aqui para o interior do país. Isso vai permitir aí uma redução dos nossos custos de forma bem significativa. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Novos Caminhos. A gente acabou de ouvir o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, dizendo para a gente de que forma o Ministério vai desburocratizar e facilitar a vida de quem trabalha com agronegócio. O programa Novos Caminhos fica por aqui. Até a próxima.